Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo muito sobre música pop, falo sobre séries, filmes e assuntos que giram ao redor desse universo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o álbum Unbroken, o terceiro álbum da carreira de Demi Lovato. Esse álbum ele foi lançado há 10 anos, ele completou 10 anos de lançamento nessa semana que passou. Ele foi lançado no dia 20 de setembro de 2011 e eu virei fã de Demi Lovato antes do lançamento do Unbroken, entre o Here We Go Again e o Unbroken. Então eu acompanhei tudo sobre essa era e esse álbum tem um lugar muito especial no meu coração. Aqui no YouTube eu tenho um quadro que se chama Outras Primaveras, onde eu revisito eras de artistas, eras antigas, álbuns que foram lançados por esses artistas já há algum tempo. Tem vídeo aqui no canal sobre o Don't Forget, o primeiro álbum de Demi Lovato, e também sobre o Here We Go Again, o segundo álbum da carreira de Demi Lovato. Eu vou deixar esses dois vídeos linkados aqui do lado. Eu acho que poucas pessoas assistiram a eles, mas eles ficaram bem legais e eles lembram com bastante carinho dessas épocas da carreira de Demi, mas que também fizeram parte das nossas vidas. Eu fiz um roteiro no Docs que deu assim 6 páginas, mas eu quero tentar fazer esse vídeo ser o mais dinâmico possível e não quero que ele dure muitas horas. Vem comigo que vai dar tudo certo. Se você gostar desse vídeo depois, compartilha ele nas redes sociais, compartilha esse vídeo com outros fãs de Demi Lovato também. Quero dar um aviso antes de mais nada. Demi Lovato se assumiu como uma pessoa de gênero não binário recentemente, nesse ano de 2021. Eu respeito a forma como Demi se identifica e se apresenta, e eu acho que a gente tem sempre que tentar usar os pronomes corretos para falar sobre essa pessoa, sobre todas as pessoas que se identificam como não binárias. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um álbum que foi lançado há 10 anos, numa época onde Demi ainda se apresentava para a sociedade como uma pessoa do gênero feminino. Por esse motivo, em alguns momentos, em diversos momentos ao longo desse vídeo, eu vou me referir a Demi no feminino, mas é com o objetivo de levar em consideração o que acontecia na época, como as coisas eram na época em que o álbum foi lançado. Eu respeito muito como a Demi se identifica e acho que a gente tem sempre que tentar respeitar isso da melhor forma possível, tá bem? Vamos lá, sem mais enrolações. Acontece que esse vídeo precisa de uma contextualização sobre o cenário da época e sobre as coisas que aconteceram antes do lançamento do Unbroken, para que só assim a gente consiga falar sobre o álbum. E é isso que eu vou fazer agora. Em agosto de 2010 teve início a Camp Rock World Tour 2010, que tinha como objetivo promover o filme Camp Rock 2. No início de novembro do mesmo ano, foi anunciado que Demi Lovato estaria se afastando da turnê para buscar tratamento por problemas emocionais e físicos. O motivo para isso ter acontecido? Uma briga com a dançarina Alex Welch. De acordo com relatos da época, Demi teria ficado brava quando ela descobriu que alguém da equipe da turnê teria contado aos managers irresponsáveis sobre ela ter passado a noite se divertindo, festejando com os amigos. Ela então teria entrado num voo, junto com o restante da produção da turnê, no finalzinho de outubro, dado um soco na Alex e sentado no seu lugar, porque ela teria descoberto que quem contou sobre o que ela tinha feito para os responsáveis era a Alex. No documentário Simply Complicated de 2017, Demi contou o que de fato aconteceu. Ela tinha convidado várias pessoas da equipe, a banda, os dançarinos, para jantar na noite anterior. Ela tinha pagado pelo álcool, alguém tinha levado maconha, ela estava usando Adderall, eu não sei falar o nome dessa droga. Adderall, em inglês, eu não sei exatamente como pronuncia, enfim. E essas pessoas nessa reunião, que tinha começado como jantar e depois se transformado numa grande festa, teriam destruído um quarto do hotel. E aí o hotel teria pressionado todo mundo para entender o que tinha acontecido. A Alex então teria contado pro hotel o que rolou e também contado pro pai do Jonas Brothers, pro manager dos 4, que era o mesmo, tanto do Jonas Brothers quanto de Demi Lovato, e também pro Ed, o pai da Demi. Então, ela teria ficado furiosa com essa revelação. As pessoas tinham descoberto que ela estava usando drogas naquele momento em específico. E ela disse também nesse documentário de 2017 que ela tinha manipulado o pai do Jonas Brothers para que ele
compartilhasse com ela quem tinha feito a revelação. Foi assim que ela descobriu que a Alex Welch, mais conhecida também na época como Shorty, que era o apelido dela, né? Acho que é até hoje o apelido dela, teria então revelado para todas essas pessoas que a Demi estava usando drogas. Aconteceu o episódio do avião, em que a Demi entrou, deu um soco na Alex e continuou seguindo a vida dela como se nada tivesse acontecido. As pessoas perceberam que tinha uma coisa bem errada e a Demi deu início ao tratamento. Ela foi para reabilitação no auge dos 18 anos de idade dela. Foi nesse momento também que ela teve um diagnóstico de bipolaridade, que mais tarde foi descoberto que não estava tão certo assim, né? Ela revelou no documentário desse ano, Dancing with the Devil, que o diagnóstico estava errado, mas ela tinha sido diagnosticada com bipolaridade. E para a imprensa foi divulgado que ela foi para rehab para tratar problemas físicos, problemas emocionais que acabavam resultando em bulimia e automutilação. Na época, rolou uma negação de abuso de substâncias, abuso de drogas. A Demi saiu então da rehab em janeiro de 2011, não muito tempo depois, e já voltou a trabalhar no seu terceiro álbum de estúdio. Foi tudo muito rápido. Ela entrou na rehab no início de novembro, em janeiro ela já estava fora e já saiu dali pra dentro do estúdio sem parar de trabalhar, constantemente sobrecarregada. Mas é muito importante a gente lembrar, e isso a própria Demi revelou com o passar dos anos, que ela não estava pronta para ficar sóbria. Publicamente, a partir dali, ela se tornou um modelo de superação, um modelo de saúde mental, de reabilitação. Quando, na verdade, ela ainda continuava usando drogas, ela ainda estava sempre alcoolizada, estava usando Xanax, estava usando cocaína, outras substâncias também, e provavelmente ela estava pior do que nunca. Ela não estava bem, mas ela criou uma imagem pública que dizia o contrário. No dia 12 de julho de 2011, aconteceu o lançamento do primeiro single da terceira era de Demi Lovato, a faixa Skyscraper, primeiro single do Unbroken. E essa é uma música que não foi escrita pela Demi, mas que tinha o objetivo de refletir o processo de reabilitação pelo qual ela tinha passado. Só que não era um processo de fato verdadeiro. Skyscraper falava sobre continuar de pé, continuar lutando, ainda que todo mundo tentasse te derrubar. Essa é até hoje uma das maiores músicas da carreira de Demi Lovato. E eu acho que ainda que no momento em que a música foi lançada a Demi não tivesse honrando a mensagem que a música passava, Skyscraper previu o futuro de certa forma. Essa música fala sobre como nada e nem ninguém poderia quebrar Demi Lovato e sobre como Demi continuaria se levantando do chão de novo e de novo e de novo como um arranha-céu. E foi isso que Demi fez ao longo dos anos até o presente, uma vez atrás da outra, se levantando, se reerguendo, se reinventando. Essa música debutou na posição número 10 da Billboard Hot 100, um dos melhores desempenhos de Demi nas paradas até hoje. E também a faixa recebeu um certificado de platina por mais de 1 milhão de cópias comercializadas apenas nos Estados Unidos. Em agosto de 2011, Demi Lovato revelou a capa e o título do seu terceiro álbum, Unbroken, Inquebrável, se aprofundando ainda mais na narrativa de superação, que, de novo, na época não era verdadeira, mas que hoje reflete exatamente quem Demi é. O lançamento do álbum aconteceu no dia 20 de setembro de 2011. Ao todo, a gente tem, na verdade, 15 faixas na tracklist. Na verdade, são 14 faixas inéditas e um remix de Skyscraper. Demi participou da composição de apenas 5 dessas 14 faixas. São elas All Night Long, Together, Unbroken, Hold Up, For the Love of a Daughter. E aqui eu peço a atenção de vocês para alguns comentários que eu tenho para fazer sobre esse álbum e essa era de forma geral. No Don't Forget, Demi tinha participado da composição de 10 faixas das 12 que a gente tinha ao todo. No Here We Go Again, a mesma coisa, 10 faixas de 12. Quando o Unbroken chega, a gente tem 14 faixas, em que apenas 5 tiveram o dedo de Demi na composição. E aqui eu percebo um distanciamento da narrativa. Esse álbum ele tinha uma narrativa que não era verdadeira com o que a Demi estava sentindo naquele momento, e eu acho que isso se reflete de várias formas. Uma dessas formas é o fato de que a Demi não participou de muitas das composições do álbum. Ela deu um passo para trás e acabou escolhendo músicas que ela gostou de outros compositores
pra trazer pra essa tracklist. Porque a Demi sempre foi uma compositora, e aqui eu falo no feminino, mas lembrando o que eu falei lá no início, né? Pensando em gênero neutro. Demi sempre compôs músicas que vinham bem do coração, que eram muito sinceras, muito honestas. E não tinha como Demi fazer isso dessa vez, já que toda a narrativa que tinha sido criada para esse álbum não era real, não era pessoal para Demi. De novo, eu amo o Unbroken, mesmo, mas eu enxergo alguns problemas nesse álbum e eu quero só mencionar esses problemas para abrir uma discussão aqui com vocês mesmo, porque eu sei o quanto vocês também são fãs de Demi Lovato. Por exemplo, uma coisa que me incomoda nesse álbum. As 4 primeiras faixas são músicas com letras mais genéricas, com produções mais divertidas e dançantes, e são parcerias com outros artistas. Ou seja, todas essas características deixam essas faixas ainda mais impessoais. Demi decidiu começar o álbum com 4 músicas que são letras nada profundas, que são parcerias com outras pessoas, que são super dançantes e que, de certa forma, mascaram o conteúdo mais denso que o álbum tem e que ele traz depois. Demi decidiu começar esse álbum com músicas menos interessantes, mais facilmente distrativas. Existe essa palavra? Nem sei. Mas enfim, não foi só eu que reparei nisso. Vários veículos pontuaram isso nas suas críticas, nas suas reviews que foram feitas ao álbum em 2011. Vamos agora falar sobre cada uma das temáticas de cada uma das 14 músicas do Unbroken, só pra gente entender mais ou menos os temas que Demi Lovato abordou nesse projeto. O álbum começa com a faixa All Night Long, que é uma parceria com a Missy Elliott e com Timbaland. Em All Night Long, Demi Lovato fala pra um cara que ela conheceu numa festa não fazer planos porque ela quer passar a noite toda acordada com ele. Curiosidade, Timbaland produziu 3 faixas do Unbroken. Essa, All Night Long, Together e Lightweight. Who's That Boy, a segunda faixa, é uma parceria com a artista Devi. E é sobre um garoto que chama a atenção numa festa, chama a atenção por onde ele passa. A Demi não sabe exatamente quem esse cara é, mas ele parece uma estrela e ela quer levá-lo pra casa com ela. Essa música era pra ter sido o segundo single do álbum, mas a Devi estava grávida, então essa ideia acabou não acontecendo, e ainda bem, porque eu gosto das músicas que foram single no Unbroken. A produção dessa faixa ficou por conta do Ryan Tedder, vocalista da banda One Republic. A terceira faixa é You're My Only Shorty, e é um dueto com o Yas, talvez não seja assim a pronúncia correta. Essa faixa é uma música divertida sobre estar se relacionando com uma pessoa e ainda ter algumas dúvidas sobre se essa pessoa também tá na mesma página que você, também tá comprometida com essa relação. Curiosidade, essa música foi originalmente gravada pela Ariana Grande para o seu álbum de estreia, mas não entrou na tracklist final e acabou sendo dada para Demi Lovato. Together, a quarta faixa e uma parceria com o Jason Derulo, é uma música sobre união, comunidade e harmonia. E se pudéssemos todos viver juntos com o amor movendo todas as nossas escolhas, com a harmonia movendo todas as nossas escolhas. Essa é a mensagem dessa faixa. Eu gosto muito dessa música, mas eu também acho que ela não deveria estar aqui e que ela corrobora com o que eu já falei sobre as faixas anteriores. Essa música me soa bastante como música de fim de álbum, a última faixa que finaliza mesmo, de encerramento. Como eu disse, todos os feats, todas as parcerias estão no começo do álbum. Não estão intercalados. E eu realmente não gosto muito dessa decisão, dessa ordem de tracklist. Eu acho que essas músicas poderiam até existir. Na verdade, eu acho que o álbum seria melhor sem essas músicas, pelo menos sem as 3 primeiras. Mas eu acho que mesmo com elas existindo no álbum, daria pra ter reorganizado essa tracklist para que ela fizesse mais sentido e o álbum não passasse uma mensagem errada sobre o que ele de fato é logo no início. Em Lightweight, a quinta faixa, Demi pede para um interesse amoroso que ele tenha cuidado com ela, porque ela é frágil e sensível, e ela quer que ele prometa estar perto dela, do lado dela, ajudando-a. Essa música tem uma letra linda, impecável, e eu acho que é um dos grandes destaques do Unbroken. A faixa título, Unbroken, é a sexta faixa. Aqui a Demi canta sobre estar pronta para amar uma nova pessoa como se ela nunca tivesse se machucado antes.
Ela tá pronta pra deixar as feridas que ela teve em relacionamentos passados pra poder começar um novo relacionamento. Fix a Heart é a 7ª faixa, é a minha favorita e é o 3º single moral do Unbroken. Essa música é perfeita. É realmente impossível curar um coração quebrado. Você pode tentar costurar, você pode tentar remendar, você pode cobrir as feridas com band-aid, mas essas feridas continuam ali. You never really can fix a heart. Eu sou, assim, a maior cadelinha dessa música. Top 3 músicas favoritas da vida de Demi Lovato. Em Hold Up, Demi usa metáforas relacionadas a um assalto, a um sequestro, a um crime, pra falar sobre o desejo que ela sente por outra pessoa. Então ela canta assim: se a arma é o seu amor, eu coloco as minhas mãos pra cima. Se você vai me derrubar, eu me rendo. Nessa situação aqui, que ela tá comparando com um assalto, um sequestro. Mas que na verdade tá falando de desejo, de paixão, de amor. Mistake é uma música sobre um término, mas é uma música poderosa. Demi canta aqui sobre decidir terminar um relacionamento porque a outra pessoa cometeu, assim, o maior erro possível. Então, Demi decidiu que não vai aceitar as desculpas, não vai aceitar essa pessoa de volta. Curiosidade, essa faixa usa o mesmo instrumental da música Born to Be a Lady da banda coreana Girls' Generation. As duas faixas foram escritas pelos mesmos compositores. O segundo single do álbum foi a 10ª faixa, Give Your Heart a Break. Essa música alcançou a posição número 16 da Billboard Hot 100 e foi 3 vezes platina nos Estados Unidos por mais de 3 milhões de cópias digitais distribuídas, vendidas. Em Give Your Heart a Break, Demi canta: Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. E aqui rola um trocadilho com a palavra break, que significa na primeira vez quebrar e na segunda vez uma pausa, um intervalo, umas férias aí pro seu coração. Então, o que a Demi tá dizendo aqui é: eu sei que você já se machucou outras vezes, eu não quero te machucar de novo, eu quero ser um alívio pro seu coração, eu quero te fazer bem e te amar da melhor forma possível. A 11ª faixa do álbum é Skyscraper, e eu já falei bastante sobre ela no começo do vídeo, acho que eu não preciso me repetir aqui, mas eu quero compartilhar uma curiosidade sobre essa música só pra não passar em branco. Essa faixa tem vocais de apoio de Jordin Sparks. Na música Real Life, a 12ª do Unbroken, Demi canta sobre como, na vida real, a pessoa com quem ela tá se relacionando não é quem ela pensava que fosse, e sobre como também essa relação não é o que ela quer pra vida dela. Ela tem outros sonhos. Quando ela pensa sobre a vida dela, ela imagina outras coisas, e não o que ela tem de fato na vida real. My Love is Like a Star é sobre uma relação que sofre com a distância. Apesar disso, Demi compara o amor que ela sente com uma estrela. Nem sempre a gente enxerga as estrelas, mas a gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas estão ali e que elas vão reaparecer noite após noite. A última faixa do Unbroken é For the Love of a Daughter, que inicialmente era para ter entrado no álbum Here We Go Again, de 2009, mas acabou ficando de fora porque essa música tem um tema maduro demais para um público que era bem jovem, o público que veio com Demi Lovato do Disney Channel. Escrita por Demi Lovato em parceria com William Brackett, For the Love of a Daughter fala sobre a relação extremamente complicada que Demi sempre teve com seu pai biológico, Patrick. E é um jeito muito forte de encerrar esse álbum, né? Acho que quando a gente para e pensa que os vícios e os problemas emocionais de Demi começaram por conta dos vícios e problemas emocionais do seu pai biológico, essa música ganha um peso bem grande, bem impactante. O Unbroken é o álbum menos bem avaliado de Demi Lovato no Metacritic, tem apenas 59 pontos. É o único álbum de Demi Lovato, inclusive, que não tem uma nota verdinha, essa é uma nota amarela. Esse álbum ele recebeu um certificado de ouro em agosto de 2013 por ter vendido mais de 500 mil de cópias apenas nos Estados Unidos. E alcançou a posição número 4 na Billboard 200, a lista da Billboard que classifica os álbuns mais vendidos semanalmente nos Estados Unidos. E curiosidade também, esse é o álbum que ficou na pior posição na carreira de Demi Lovato.
Todos os outros pegaram terceiro lugar, segundo lugar ou até mesmo o primeiro lugar. O Here We Go Again foi o único álbum de Demi Lovato que chegou ao primeiro lugar até hoje na Billboard 200, mas o Unbroken ficou apenas na quarta posição. A divulgação desse álbum aconteceu com as turnês Uma Noite Especial com Demi Lovato e Demi Lovato Turnê de Verão 2012. Eu traduzi aqui, mas é Special Night with Demi Lovato e Demi Lovato Summer Tour 2012. Essas turnês aconteceram em 2011 e 2012, elas foram meio que intercaladas e elas foram usadas para promocionar esse álbum nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, em alguns outros países também. Falando de uma forma mais geral, esse álbum tem ótimas músicas. Tem algumas músicas não tão boas assim? Tem. Mas tem músicas que são incríveis. O meu top 4 é Fix a Heart, Give Your Heart a Break, Skyscraper e My Love's Like Star. São as 4 músicas que eu mais amo. E eu acho que em quinto lugar eu colocaria Lightway. São as 5 músicas que, assim, eu escuto essas músicas e eu fico arrepiada porque elas são incríveis, são perfeitas. E aqui eu falo como fã mais que qualquer outra coisa. A gente teve nesse álbum uma mudança super significativa de som, que fez muito sentido. A Demi saiu de um pop rock e veio para um pop com influências de R&B, que tem muito a cara de um som que eu gosto de ver Demi Lovato fazendo, que eu acho que combina com quem Demi é enquanto artista. E esse álbum também demonstra um amadurecimento vocal surreal pra Demi, na minha opinião. A voz de Demi Lovato tá muito forte, muito limpa, muito rica nesse álbum. E isso só foi crescendo com o passar dos anos. Ainda assim, esse álbum é sobre como Demi Lovato teve muitas questões e problemas emocionais antes desse lançamento. E ainda assim, metade do álbum age como se nada tivesse acontecido. Esse não é um álbum conceitualmente, liricamente e sonoramente muito coeso. É um álbum que eu amo, é um álbum que marcou a minha adolescência. Eu sou apaixonada de verdade por esse álbum, mas eu reconheci com o passar do tempo algumas questões, alguns probleminhas que, na minha opinião, hoje existem justamente porque existia uma necessidade de mascarar o pessoal de Demi Lovato naquele momento por conta da narrativa que tinha sido criada pra Demi e pro álbum. Faz sentido pra vocês? Comentem aqui embaixo e me contem também quais são as músicas favoritas de vocês do Unbroken, porque eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado de conversar sobre esse álbum comigo. Eu adorei. Fazia um tempão que eu tinha várias coisas pra falar sobre esse álbum com vocês, então tô feliz que eu consegui organizar esse vídeo dessa forma. Espero que não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham assistido até o final. Obrigada por me assistirem, compartilhem com os amigos, um beijo muito grande e a gente se vê em breve, talvez pra falar sobre o álbum Demi, que é o próximo na lista, na carreira de Demi Lovato.